Bom, já estamos em direto. Bom dia, bem-vindo à primeira edição de A Cor do Dinheiro desta semana. Dia 25 de março do ano da graça de 2019. Digam-me lá se está tudo bem com som e imagem, que eu vou aproximar aqui um bocado da câmara, porque isto está um bocadinho tremido. Está tudo bem com o som, diz o Samuel, filho do vento, e o Pedro Brás também. Portanto, ora, vamos lá a isto, que não sei se reparou, mas a agenda é brutalmente comprida. Hoje e sempre, não é? Sobretudo à saída dos fins de semana é sempre uma chatice. Bem, o que é que eu tenho para si hoje? Muita coisa. Para já, o tradicional período, deixa-me só saltar aqui a altura da câmara, se faz favor. Para já, o tradicional período de ordem do dia, para lhe dar conta de vários assuntos. Olha, a primeira notícia má está na manchete do meu jornal de hoje, que é o Jornal de Negócios, como sabe, eu vou-lhe mostrar aqui, que é para não haver a mais pequena dúvida. O Jornal de Negócios diz que, segundo as casas do mesmo concelho, vão pagar mais IMI. E então é assim, o Governo alargou os critérios para um imóvel ser considerado devoluto. Ou seja, a consequência disto é que, e eu já vou ao critério, o valor do imposto a pagar pode ser multiplicado por 3 ou por 6 vezes. Vamos lá aqui explicar melhor essa ideia. Os imóveis inscritos nas finanças com habitação secundária e que estejam vazios há mais de um ano só não serão considerados devolutos se estiverem localizados num concelho diferente. Ou seja, você tem uma segunda casa no mesmo concelho, imagine Lisboa, e essa casa não está arrendada há mais de um ano. Pois, isso já cai na categoria de devoluto. Consequência, como diz o Jornal de Negócios, é que o IMI a pagar pode triplicar ou mesmo sextuplicar. Agora imagine uma casa que vale para aí 600, menos do que isso, 400 ou 500 mil euros, não é? Que paga um IMI cerca de 700 euros, uma coisa assim do género. Imagine o que é você levar com 3 vezes este valor, ou mesmo 6 vezes. Não bate a bota com a perdigota, pois não. Pois não. Mas isto é socialismo, no pior sentido do termo. E já agora serve para quê? Para você pagar aquelas loucuras das Marianas, dos Césares, dos Jerónimos e Companhia Limitada. Bem, eu acho que isto aqui, quem quer andar para aí sabe porque é que as casas ficam devolutas? É porque, das duas uma, ou a legislação não é aquela que dá mais conforto a quem tem imóvel para arrendar, ou então porque os impostos são demasiado elevados. Pagar 28% sobre o valor de uma renda que você recebe, para mim, é usura. Mas pronto, se você gosta de socialismo, continua a votar nestas coisas, porque tem o que merece. Se não gosta de socialismo, olha, vai ter a oportunidade de mostrar isso este ano, porque eu, sinceramente, acho que isto é uma vergonha e é um abuso. Bom, Moçambique. Você recorda-se, há mais de uma semana dissemos aqui que ele poderia correr muito mal. E correu muito mal. E dissemos aqui que a nossa ajuda chegou tarde. E é verdade. O último C-130 aterrou na sexta-feira, na Beira. Nós começamos a mostrar, de facto, que temos uma tendência muito grande para falhar os apoios de urgência quando eles são precisos. Não é só aqui, também lá fora. Já lhes falei sobre isso. Mas há uma coisa que eu gostava de recordar sobre este aspecto, que é o Fernando Oliveira, que é CEO da Compal, em Moçambique, que é uma pessoa extremamente competente naquilo que faz, há dias pôs um post no Facebook a dizer assim: meus senhores, que sentido é que faz estarem a mandar comida de Portugal em aviões fretados que custam mais de 200 mil euros o voo? O melhor é mandarem dinheiro para lá, obviamente entreguem instituições de confiança, e há várias, que essas instituições, no terreno, comprarão aquilo que for preciso. Porque não falta. A África do Sul ali ao lado. E há outros bens que vêm de fora que podem ser comprados naquela região. Faz todo o sentido. Bens alimentares e outras coisas. Valia a pena quem anda a recolher fundos pensasse nisto. Que é para nós estarmos a ficar com a sensação de que
um terço, ou metade, ou 2/3 dos valores dos fundos captados são pagos depois para o transporte, avião ou outra coisa qualquer. Carlos César, que nas jornadas parlamentares do PS, já estamos novamente noutro assunto, que este fim de semana dizia nas jornadas parlamentares do PS que durante esta legislatura, por vezes foi a forma como o PS teve que lidar com o PCP e o Bloco de Esquerda foi penosa. Espera aí. O que é que nós temos a ver com isso? Que eu saiba, quando alguém decide casar com alguém, não pode vir mais tarde dizer que a pessoa ressona, ou que a pessoa dá pontapés durante o sono, ou então que a pessoa sonha muito alto, seja lá o que for. Que eu saiba. Portanto, é assim, se o PS decidiu dormir com o PCP e com o Bloco de Esquerda durante estes 4 anos, por favor, não se venha fazer de novas, nem venha dizer agora, nem venha pedir que a gente tenha pena, porque essas noites são mal passadas. Bom, que é para não dizer outras coisas, não é? Que se fazem quando se dorme com outra pessoa. Portanto, olha, que se lixe. Já agora, como nós estamos à beira de uma próxima legislatura, recomendo ao Dr. Carlos César que repense a namorada com quem se anda a deitar. Ele e outra gente do Partido Socialista. Portanto, não me vão convencer a mim, seguramente aos portugueses, que em votar no PS por causa desta relação difícil que tem ou que teve com o PCP e com o Bloco de Esquerda. Que se lixe. Desculpa a expressão. 1000 pessoas em direto. Ainda não acabámos o período antes da ordem do dia. Este fim de semana, eu não estive lá, mas podia ter estado. Eu entrevistei, aliás, Miguel Morgado na quinta-feira, como você sabe, entrevista muito interessante, eu e Jorge Marrão, uma edição especial do Think Tank, porque o Joaquim Aguiar está impedido durante 1 ou 2 semanas de fazer a cor do dinheiro, mas dizia eu, o que é que vale o movimento 5.7? 5 de julho de 79, quando Francisco Sá Carneiro decidiu juntar-se a Adelina Mar da Costa, ele era realmente quem pensava o CDS, não era Freitas do Amaral, para fazer a Aliança Democrática, e Gonçalo Ribeiro Teles. Bom, o Miguel Morgado explicou na quinta-feira que é um movimento pensado para pôr as direitas a pensar. Acho muito bem. A única coisa que nós pedimos é que não sejam movimentos fugazes destinados a promover quem vai participar naquilo. A direita precisa de fazer uma reflexão profunda sobre aquilo que quer e para onde quer ir. Ora, como as direções de CDS e PST não se entendem nesta matéria, pelo menos que haja militantes ou pessoas que não sejam militantes desta área que convidem à reflexão. Porque se há uma geringonça à esquerda e parece que ela vai continuar, era bom que se pensasse numa alternativa a sério, porque as próximas eleições têm de ser preparadas já, uma vez que estas, parece que tudo indica que sim, que o Partido Socialista, embora sem maioria absoluta, as vai ganhar. Portanto, boa sorte ao movimento 5.7. E agora vem aí a agenda propriamente dita. E o primeiro ponto é sobre educação, onde a primeira conclusão que a gente pode tirar já não é das conversas deste fim de semana, é dos últimos meses, é que nós vamos ter um início de verão quente. Eu diria mesmo quentíssimo. Essa promessa foi reiterada este fim de semana pelo nosso camarada Mário Nogueira, porque os professores, como sabe, vieram de todo o país para fazer mais uma manif. Aliás, deixe-me só fazer aqui um reparo, porque o meu amigo Mário Vasco estava na zona, contava-me que a uma certa altura, quando o Mário Nogueira começou ali a falar ao pé da Praça do Comércio, a malta debandou, foi para aqui, para o pé do Tejo, fazer selfies, tirar fotografias. Acho muito bem, afinal, quem vem do interior do país passar uma parte do dia a Lisboa, é natural que querem fazer um bocado de turismo e, portanto, as manifes também servem para fazer turismo. Mas, bom, tirando esse pormenor à parte, Mário Bastos, obrigado pela informação. Deixe-me dizer-lhe que não me surpreende nada o que está a preparar. Como você percebeu, Mário Nogueira foi muito explícito e disse, preto no branco, que os professores encaram uma possibilidade de endurecer as formas de luta nos próximos meses, ao ponto de
pôr em causa a própria atribuição de notas, ou seja, a avaliação. Bom, você conhece a minha opinião sobre isto, porque não é a primeira vez que os professores fazem isto. Não é os professores, os sindicatos, felizmente, nem todos os professores os fazem. Bom, primeiro ponto sobre esta matéria. Eu acho uma cobardia, quando se começa a fazer, ou melhor, a empreender formas de luta, que se penalize estudantes e famílias inteiras como uma consequência destas. Acho uma cobardia, você já sabe o que é que eu penso sobre isto. Assim como acho uma cobardia quando as greves na saúde prejudicam intervenções cirúrgicas urgentes e põem em causa, inclusive, a vida das pessoas. É a minha tese há muito tempo. E, portanto, primeiro ponto. Segundo ponto, você vai ver que quando chegarmos à altura de fazer as greves, os sindicatos vão fazer uma coisa muito gira, que é, está a ver aqueles conselhos de turma para dar, conselhos de turma, ou como é que aquela porcaria se chama, para dar notas? Provavelmente nem toda a gente vai fazer greve. Mas você vai ver que aquelas greves cirúrgicas, que depois o Tribunal Administrativo e os governos não ficam preocupados com isso, nem fazem requisições civis, aquelas greves vão ser feitas de forma rotativa, em que uma ou duas pessoas faltam e, como não há quórum, impedem que se atribua notas. E desta maneira não se diz que está... Aliás, desta maneira evita-se pôr as greves no radar dos governos para efeitos de requisição civil. Mas eu vou estar atento aqui, porque nessa altura vou recordar aos tribunais e vou recordar ao governo aquilo que andaram a fazer por causa da greve dos enfermeiros. E que levaram o tribunal a declarar as greves dos enfermeiros ilegais e, portanto, que a requisição civil fazia todo o sentido. Portanto, são dois pontos a estar atentos. Primeiro, a cobardia dos sindicatos chegarem a esse ponto. E, em segundo lugar, a atenção que eu quero ver ao Sr. Ministro da Educação e ao Sr. Primeiro-Ministro, nessa altura, para os terem no sítio para pedirem ou decretarem uma requisição civil dos professores. Porque não acho normal, nem acho aceitável que os pais dos alunos fiquem meses pendurados. 1124, disse pessoas em direto, diz o João Filipe, muito obrigado por lembrar isso. E, portanto, vamos todos estar atentos. Bom, segundo ponto. O inefável Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. Primeiro ponto. Esta análise não é nada contra bombeiros e muito menos contra a Liga dos Bombeiros Portugueses. Esta análise é contra Jaime Marta Soares, o seu presidente. Que é uma pessoa desregrada do ponto de vista verbal. Eu não sei se às vezes tem a ver com o momento das refeições, ou se é antes, se é depois, não sei. Às vezes olho para aquilo e fico estupefacto, como uma vez me disse o Ministro da Administração Interna, não chego a perceber o discurso de Jaime Marta Soares, que é, ele tanto fala de bombeiros da mesma forma como fala de chanfana. Eu também acho que sim. Acho que aqui o Eduardo Cabrita tem toda a razão e o Governo tem toda a razão. Então o que é que está aqui em causa? O Governo quer acabar com os CDOs, os comandos de socorro, operacionais de socorro, e quer transformar isto em centros, em 5 centros pelo país fora, de comando de emergência e proteção civil. Ora bem, isto parece que tira das mãos da Liga dos Bombeiros o controlo deste processo. Ora, este é que é o problema de Jaime Marta Soares. Jaime Marta Soares é um lobbyista. Bom, e é um lobbyista do pior, para mim é dos piores lobbies que há em Portugal, que ele faz. Então o que é que ele anda há meses a vociferar contra isto, perdão, e este fim de semana saiu-se com uma inacreditável, que é, os bombeiros estão preparados para fazer uma rebelião nacional. Rebelião nacional? Mas que palavrório é este? Vindo de uma pessoa que é presidente da Liga dos Bombeiros. Primeiro ponto. Isto é inaceitável. Rebelião nacional. Bom, o Dr. Marta Soares não quer admitir uma revisão da forma como em Portugal se faz o combate aos incêndios. Este é que é o problema. Como você sabe, toda a gente que analisa a problemática dos incêndios sabe isto. Nós pomos demasiado dinheiro no combate e menos na prevenção. E, portanto, pôr menos dinheiro no combate quer dizer menos dinheiro para a Liga dos Bombeiros, entre outras coisas. E de retirar aos bombeiros, à Liga dos Bombeiros, a coordenação essencial disto tudo. Bom, eu não sei se o modelo do governo está certo. Até tenho dúvidas, porque não se está a integrar a GNR nisto. É um dos problemas. E, portanto, GNR fora do sistema de combate aos incêndios, sem isto estar previsto ou precavido, é provável que as coisas não corram bem. Mas o que não pode acontecer é alguém com responsabilidades, já Marta Soares, vir apelar a uma rebelião nacional.
Porque este assunto merece reflexão, e merece reflexão a nível nacional durante algum tempo, envolvendo todas as forças que estão metidas nisto. Não pode haver alguém de forma irresponsável a vir apelar a rebelião nacional. Aliás, alguém tem que pôr este senhor na rua. A atenção dos órgãos competentes. Bom, terceiro ponto. E pá, já vamos com 15 minutos. Como já percebeu, esta matéria de série de temas vão ficar alguns para amanhã, quase certeza. Bom, António Costa disse este fim de semana que vai aprovar a Lei de Base da Saúde com a maioria disponível. Isto é, Bloco de Esquerda e PCP. E porquê? Porque, como vocês já sabem, o Presidente da República já disse que gostava que a Lei de Base da Saúde fosse aprovada por maioria ampla no Parlamento. Isto é, juntando, por exemplo, o PST, ou até, e desejavelmente, o CDS. Bem, o problema aqui é que o Governo está a puxar a lei demasiado à esquerda e o PSD não a vai votar. E provavelmente o CDS também. E Marcelo Rebelo de Sousa disse muito bem, razão para apoiar o Presidente da República aqui, que esta lei deve ter o consenso possível e, portanto, se ela for votada agora, neste momento, vai vetá-la. Bom, palmas para o Presidente. Porquê? E porquê? Porque isto é uma jogada tática de António Costa. Já lhes expliquei aqui isto no passado e vou repetir, embora com mais sofisticação. Vocês já sabem que o Governo está à rasca porque hostilizou vergonhosamente profissionais de saúde, porque tratou com os pés os enfermeiros, porque criou na opinião pública a sensação de que estava a abandonar a sua sorte na matéria da saúde, uma das razões, aliás, pelas quais o PS caiu nas sondagens nos últimos tempos, e António Costa agora quer, à força, a correr, mal e porcamente, dar a mão ao palmatório, ou melhor, virar o bico ao prego. Bem, eu estou convencido que não vai conseguir, mas o ponto é este. Uma das formas de virar o bico ao prego é mostrar que afinal está muito preocupado com a saúde. Anda por aí a inaugurar centros de saúde, não sei das coisas, vêm mais umas coisitas também nesta matéria, mas isto não apaga o problema. E aí é que o Primeiro-Ministro quer fazer a sua jogadinha, que é dizer, acalmar aquele eleitorado mais à esquerdinha, PCP, Bloco de Esquerda, para ver se vamos calar-nos nos votos, e por outro lado, dar a sensação ao país que está preocupado com isto. Não está coisa nenhuma. Mas esta lei da saúde, como está preparada, é um aborto. Um aborto que é, como dizem os americanos, fathered, ou seja, é da autoria da mãezinha chamada Marta Quase Temido, como eu lhe chamo. Porque aquela senhora pegou numa lei de bases preparada, inclusive a gente do próprio PS, que era muito sensata, e deu-lhe a volta para ver se puxa ali aquilo mais à esquerda e sossega aquela malta. Isto é uma estupidez. É óbvio que se o Sr. Presidente da República chumbar a lei, ou melhor, não vetar a lei pode voltar ao Parlamento e ser novamente votada. Mas nessa altura, como você sabe, quando há um veto político, vai lá à Constituição da República Portuguesa ver, essa votação tem que ser por maioria 2/3. Eu não sei se vai haver maioria 2/3. Mas agora, a mensagem fica dada. Até por outra razão. Se esta lei for votada como está, quando mudar o Governo, eu tenho a certeza que PS e PST vão mudá-la outra vez. PSD e CDS vão mudá-la outra vez. Porquê? Porque ela não tem consenso. E não estão com consenso nessas matérias. E há uma coisa que o PS já devia ter percebido, que é, há certas matérias, como na saúde, onde das duas uma, ou se fazem acordos de regime, aqui, nomeadamente com votações de 2/3, ou então a coisa vai correr mal. Ponto seguinte. António Costa deu uma entrevista ao público este fim de semana. Eu ainda não acabei de perceber muito bem a entrevista toda, mas há 2 ou 3 pontos que eu acho que merecem análise já. Eu amanhã prometo voltar ainda a mais 1 ou 2 pontos. E uma das coisas que António Costa diz, imagina só, é que o euro foi feito para dar um bónus à Alemanha. Bem, eu sei que estamos em altura de eleições, mas das duas, o António Costa não percebeu nada do assunto, bem, que é também um exagero, porque ele não é nada estúpido, não é? Eu conheço, andámos na mesma escola, e, embora em anos diferentes durante alguns anos, eu conheço bem, razoavelmente bem António Costa, ou então isto aqui é mais uma jogada para inglês ver, mas para as pessoas não ficarem baralhadas eu vou-lhe explicar. A ideia aqui é, o euro fez, que é para aquilo dar poder à Alemanha, nomeadamente poder de afirmação do ponto de vista das exportações. É uma teoria de muito idiota que vai por aí, por esse país fora, inclusive é fora de Portugal. Ora, isto é uma estupidez. O euro beneficiou a Alemanha, mas beneficiou sobretudo outros países. Está a perceber? Olha, desde logo Portugal.
Porque os juros em Portugal caíram verticalmente, de 15% para 5%, quando soube que Portugal ia pertencer à moeda única. Aliás, foi isso que permitiu a António Guterres fazer aquela estupidez, que foi aumentar a despesa pública brutalmente durante os anos em que foi Primeiro-Ministro. E correu mal. Mas esse é que é o ponto. E isto é que o Sr. Primeiro-Ministro não diz. Que o problema foi que havia países que não estavam preparados para isto, entre os quais nós, e que só fizemos disparates com isto. Mas o euro foi aquilo que permitiu que nós tenhamos inflações inferiores a 1% hoje em dia. Está a ver? Mas o euro foi aquilo que proporcionou 1.200 pessoas em direto. Obrigado pelo apoio. O euro foi aquilo que proporcionou a Portugal e outros países com uma moeda estável, portanto sem câmbios variáveis, aumentar brutalmente as exportações para o espaço da União Europeia. Está a ver? Isto, o Primeiro-Ministro sabe muito bem. Está a fazer-se novas, que é para mandar aquelas boquinhas mais à esquerda, quando ele devia estar centrado noutra preocupação, que é como é que se reforma a zona euro. Mas é isso que ele diz na tal entrevista, é matéria que ele, em vez de ir para as zonas difíceis, vai para aquela que é mais fácil. Mas essa parte eu prometo falar amanhã. Até porque ficámos sem tempo já sobre esta matéria. Eu ainda tenho aqui mais um ponto para tocar. E que é este? Bem, mas não é só António Costa a dizer coisas esquisitas em matéria de... E vou terminar por aqui. Vou deixar os outros pontos para amanhã. Em matéria de euro, Vítor Bento, que é uma pessoa, como eu sabe, costumo citar aqui como pessoa de sensatez, tem uma teoria há muitos anos, que é... O problema da crise financeira não foi o excesso de despesa nem as dívidas, foi excesso de poupança. Não é nada. Aliás, ele disse isto na Gulbenkian na sexta-feira. Levou uma sova, entre aspas, a seguir, do Sr. Klaus Regling, que é aquele que gera o fundo de emergência do euro. Não é nada disto. Vítor Bento está a fazer um esforço muito grande para se diferenciar do resto da malta. Isto é, Andrés Lind, queria um comentário sobre isto? Aqui está. O nosso espectador, o padre Andrés Lind, que vive na Bélgica e que é nosso espectador assíduo. O ponto é este. É óbvio que o problema, a descoordenação, o que o Vítor Bento quer dizer é isto. Bem, Portugal encolheu muito durante a crise. Porquê? Porque a Alemanha também encolheu. O que devia ter acontecido é a Alemanha devia ter estimulado a sua procura para ir ajudar os países em dificuldades. Espanha, Itália, Portugal, Grécia, não sei das quantas. Isso é verdade. Mas o problema é que Vítor Bento esquece que a zona euro não é uma zona ótima. Ou seja, não tem um orçamento. Portanto, diga-me uma coisa. Você tem a sua casa em ordem e vê os vizinhos a fazer disparates e diz assim, corrige. E eles não querem corrigir. Você vai aumentar as compras àquela malta ou emprestar mais dinheiro àquela malta? Não. A menos que você tenha um orçamento que você controla. Ou então um orçamento comum aos 3, ou aos 4, ou aos 5, que você diga assim, não, mas espera aí, pá, vocês não vão por aí que isto vai correr mal. E, portanto, temos que fazer isto. Ou seja, o problema aqui é que Vítor Bento esquece esta parte. Que é, como não há um orçamento da União Europeia, não, da zona euro, era impossível estar a dizer este faz isto para depois os outros estourarem a massa toda. Ninguém faz isto. Não são só os alemães. Se nós tivéssemos a União Monetária com os países de expressão portuguesa, também não queríamos fazer isto, percebe? Isto é jogadas intelectuais de Vítor Bento. Eu não tenho problema nenhum em dizer isto aqui, conheço há 30 anos e dou muito bem com isto. São jogadas intelectuais de Vítor Bento, exercícios intelectuais que é para se diferenciar dos outros. É óbvio que depois ele vem dizer assim, não, mas é óbvio o problema do excesso da dívida. E o excesso de despesa também provocou isto. É óbvio, mas esse é que é o problema principal. Só que dá jeito de dizer estas coisinhas. Fica-se bem, não é insultado pela extrema-esquerda e para 4. Bullshit. O problema principal da crise financeira foi houve gente que gastou demais o que não tinha e ficou pendurado. Essa é que é a verdade. Bom, 3 pontos chegaram para amanhã, peço desculpa por tanto tempo, e vamos terminar com 1.200 pessoas em direto, eu só posso agradecer o vosso apoio e dizer-lhe também que eu amanhã, às 8 da manhã, estarei aqui para analisar não só os pontos que faltaram, como outros pontos de atualidade. Para o final, vou-lhe pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve mais lado nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.